Acho que ele vai Já começar tá a gravar. aparecendo, já. Tá Tá gravando, já. gravando, professor. Lá na tela superior esquerda, tá lá vermelhinho, ó. Está gravando. Tá gravando. Bem, gente, então a nossa aula de hoje é a primeira da série Skype e, objetivamente, nós estaremos discutindo, para começo de conversa, o paper do Roque Moraes, Tempestade de Luz. Então, como é a nossa primeira gravação do Baldo, do Ricardo e minha, a gente ainda está aqui adaptando o controle operacional dos comandos. Então, agora eu vou compartilhar a tela, tá? Lá vai. Clicando em compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Eu não sei onde é que ele diz que está compartilhando, mas vocês estão vendo alguma coisa já da minha tela? Vamos ver lá. Estão vendo? Já está na tela. Ok. Tá vendo também? Já está na sua tela, já. Ok. Então, antes de começar, eu vou começar pelo PowerPoint do Ricardo, certo? E eu vou falar rapidamente sobre a proposta. Então, no momento, tanto o Baldo como o Ricardo, eles estão na fase da Quali 2, ou seja, na Quali 1 foram estudados os artigos, foi feito o referencial teórico, foi feita a metodologia, a introdução e já uma proposta preliminar do que vai ser o todo da tese. Então, isso aí já foi bastante discutido. E agora, nós temos que fazer dois passos importantes. Primeiramente, nós temos que categorizar, tanto na proposta de tese do Ubaldo, como na proposta de tese do Ricardo, vamos ter que categorizar, para depois ambos rodarem o chique. Metodologicamente, comparando-se a tese do professor Ricardo com a do professor Ubaldo, o Ubaldo vai se bifurcar mais no sentido de também trazer contribuições em metodologia de pesquisa, porque ele vai usar outros softwares de mapeamento cognitivo, como um mapa de nuvem de palavras, um software de mapeamento de nuvens de palavras, e um software para categorizar e gerar outros tipos de elementos, que é o Iramutec. Então, isso aí vai ser uma contribuição em metodologia de pesquisa, e o Ricardo vai trazer um enfoque mais de caráter pedagógico, tentando trazer mais ênfase no que nós possamos, por exemplo, chamar de educação transdisciplinar. E então o Ricardo vai tentar trabalhar alguns elementos, mostrando como que numa prática pedagógica, como numa formação de pesquisador, que é ele, Ricardo, sujeito pesquisador, e sujeito mediador, que ele foi lá dos fóruns, assim como o Baldo, como que na prática, nessa educação transdisciplinar, estarão sendo estabelecidas várias formas de interrelações a partir dos dados das práticas pedagógicas do Teleduc, envolvendo conteúdos de física, matemática, educação musical e alguns aspectos ecológicos, tá? Então, nesse sentido, Ricardo e o Baldo se bifurcam bastante nessas categorizações. A forma de categorizar do Baldo vai ser acoplada com certos softwares de mapeamento cognitivo, do Ricardo não. Ele vai seguir o nosso modelo tradicional, como tem lá na tese da Iracema. Só sondando aqui preliminarmente o Ricardo, o Baldo. O Baldo está acompanhando. Ricardo, deu para você dar uma lidinha preliminar como é lá que a Iracema categorizou? Já conseguiu fazer alguma coisa? Está começando a entender? Ou já leu? Como é que está isso? Professor, eu estou fazendo as leituras aí do capítulo da professora Iracema lá, da colega, e vi lá, primeiro passo, ela faz uma abordagem sobre o Teleduc, né? Onde ela expressa lá aquela parte dos fóruns de discussão. Ela apresenta inicialmente um pouquinho da quantidade de acessos
Isso, foram executados, isso, dos fóruns que ela categorizou. isso, Depois ela faz processo de categorização, né? Ela isso, a fazer esse processo de categorização em cima do objeto de estudo dela, dos objetivos de pesquisa, em cima dos fóruns, e depois ela utiliza o SHIC. Eu isso, estou fazendo essa leitura desse esqueleto de elaboração da tese da Iracema, dessa parte da análise de dados, isso, e estou observando também a forma como ela faz esse processo de categorização, né? isso, Ela relaciona os campos de conhecimento que ela utilizou, né? No isso, caso a avaliação, no caso isso, a aprendizagem e o uso das tecnologias. Foram os 3 campos de conhecimento que ela utilizou. Então, assim, isso. observando muito de como ela relaciona para poder fazer a categorização, né? Isso. É interessante fazer um pequeno parênteses aí, Ricardo, que historicamente, quando o Ubaldo, lá em 2011, 2012, ele partiu para o processo em si de categorização, naquela época, apesar do Ubaldo ter construído um rico referencial teórico, o referencial teórico não passaria, digamos assim, por esse mapeamento cognitivo de divisão em 3 grandes campos de conhecimento, tá? Nós não fazíamos isso porque o Baldo e eu seguimos, na época, 2011 e 2002, quais eram as tendências dos grupos de pesquisadores da PUC que faziam doutorado e como que eles chegavam lá no processo de categorização, tá? Então, a partir da Iracema, a gente traz um novo marco, que é conceber a priori, lá no referencial teórico, uma estruturação do referencial teórico naqueles campos de conhecimentos, que são aqueles diagramas de Venn, tá? E, então, o Baldo, digamos assim, ele tinha uma concepção que existia um referencial teórico lá no mestrado, e ele tinha uma concepção que, em algum momento, lá no capítulo 4, quando ele ia analisar os dados, aliás, quando ele ia categorizar ainda, quando ele ia categorizar, ele tinha que conceber os chamados eixos temáticos, tá? Então, hoje você não. Você já vem de uma maneira mais sistemática. Isso são contribuições do nosso grupo Omni, trazendo um diálogo direto entre o que vai ser eixo temático no capítulo 4, que é agora a fase de quali 2, com aquilo que foi concebido no referencial teórico, que já tem aqueles 3 campos e subcampos de conhecimentos, tá? Então, isso é uma contribuição que o próprio Baldo já está usufruindo disso agora no doutorado. Tá legal? E o Baldo, como eu te disse, nós não vamos discutir isso agora. O que nós vamos discutir hoje é a forma clássica do que é que em 2008, sei lá que ano foi aquele, o Roque Moraes concebeu a tempestade de luz. Até porque o pessoal da ATD, o Roque Moraes faleceu, mas a Galhaços continua, eles nunca acoplaram softwares para fazer categorização e para construir metatexto, tá? Porque na forma clássica do paper da análise textual discursiva, ele vai falar num negócio chamado categorização e ele vai dizer que vai construir metatexto interpretativo, tá? Ok? Então, nesse primeiro momento, agora usando da palavra do Ricardo que ele falou, é importante você detalhar um pouco mais como que na tese da Iracema surgem as categorias. Nós vamos já falar um pouco da ATD. Lá surgem categorias que nós chamamos de dedutivas, que no fundo vêm de referenciais teóricos, né, de análise de conteúdo. São textos pré-estruturados, como um livro, uma coisa assim. E a análise de discurso. A análise de discurso já vem da coisa empírica, das práticas, por exemplo, experiências, questionários, coisas do tipo, que são informações, como, por exemplo, o Teleduc, que é um conjunto de discussões não lineares, interrelacionadas, como uma novela de televisão, não é? Não é uma coisa estruturada. É um discurso, não é um conteúdo, é um discurso.
Então, aí nós temos uma outra classe de categoria, que é a categoria indutiva, e nós vamos já falar isso do ponto de vista clássico. Mas, para nós, que usamos chip, e é o nosso principal, digamos assim, elemento que vai mastigar os dados, né, que vai organizar os dados, tanto para o Baldo como para você, a árvore de similaridade, que vai ser essa organização baseada em estatística implicativa, que nós não vamos estudar estatística, é que vai nos dar um grande tchan de análise, tá? Professor, eu vou só tirar desculpa, eu vou só tirar aqui o passarinho aqui da sala rapidinho para não atrapalhar a nossa gravação, viu? Tranquilo. Tem 5 segundos. O passarinho estava gostando aí, o Baldo. Não, tá bonito. O cachorro queria atrapalhar, mas o passarinho tá bonito. Também estava achando bonito. Estava legal, cara. Ficou uma gravação aqui legal. É, com fundo do ambiente, assim, natureza. Pode deixar aí, Ricardo. Deixa o bichinho aí, rapaz. Pronto, professor, aqui os bichinhos são danados, estando com a luz ligada e ele não para de cantar, não. Mas o Baldo estava adorando e eu, cara. A gente estava adorando essa harmonia melódica dos pássaros. Mas vamos lá. Então, eu vou ser um pouco breve, mas para a gente ir para a aulinha, depois a gente voltar de novo a essa discussão. Então, Ricardo, um primeiro sinal para o Ricardo, para o Baldo não, isso é tranquilo, é que o pessoal da TD começou muito lá atrás, não sei se é 93 o primeiro artigo, não sei de cabeça lá, o Tempestade de Luz, mas pelo menos os grandes encabeçantes, que eram o Roque Moraes, que infelizmente se foi, e a Galeazzi, eles nunca, ao longo desses anos, incorporaram softwares para fazer análise qualitativa. Tá? Nós não só acrescentamos softwares para análise qualitativa, como a gente tem um embasamento nessa historinha do que a gente chama de mapeamento cognitivo e suas várias classes de mapeamento cognitivo. Tá? Isso é importante para os próximos anos. Então, para o Ricardo, a notícia que fica agora, e vai prosseguir depois, porque a minha orientação vai bifurcar um pouco agora, depois dessas aulas. A categorização vai caminhar mais ou menos se separando de vocês, até porque os temas são diferentes, né? Os temas de teste. Então, é importante, Ricardo, você sempre ver esses passos e saber o seguinte, que as categorias indutivas, a Iracema traz dos fóruns, as indutivas, e para fazer isso, houve um processo de leituras múltiplas, interpretações múltiplas, à luz da ATD. Aí sim, a ATD entra muito aí nessa primeira leitura. Tá? Essa primeira forma de leitura, de apropriação do que vem a ser categoria para o Ricardo, vai estar mais ligado à ATD. O Baldo, no mestrado, metodologicamente, para categorizar, fez exatamente como você vai fazer agora, no mestrado. Mas no doutorado ele vai usar outras coisas que você não vai usar, porque você vai ser um cara que vai ter que contribuir mais no aspecto pedagógico nessa tese. Tá? As suas interpretações, os seus metatextos finais, a gente quer espremer mais contribuições pedagógicas da educação transdisciplinar. No Baldo, não, a gente quer espremer mais método, tá? Metodologia. Como que a gente usa vários softwares e faz isso metodologicamente? Vai ter muita inovação metodológica com o Baldo, né? Ele estava até meio preocupado, mas eu tive uma conversa com ele. Então, já foram-se 14 minutos, eu vou começar o nosso negócio aqui. Eu vou pegar o primeiro... Vamos pegar aqui o material do Ricardo. Então, eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo aí, então? Esse é o meu, professor. Peraí, esse é o teu? Desculpa. Então, eu vou minimizar aqui. Tá aqui, o Ricardo Diniz. Pronto. Está abrindo. Eu vou botar aqui na forma de apresentação de slides. Do começo.
Vocês dois estão conseguindo ver? Esse é teu slide aí, o Ricardo? Consegue ver direitinho? Perfeito, professor. É isso mesmo. Então, vamos... quantos slides são mais ou menos, Ricardo? Uns 8. Então, agora, o Baldo, vamos ouvir primeiro uma exposição do Ricardo. Agora é sua, vamos lá, Ricardo. Ok. O objetivo, a proposta aí lançada pelo professor foi fazer uma leitura do artigo Uma Tempestade de Luz, Rocco Moraes, e em cima dessa leitura elaborar uma síntese em forma de slides sobre os elementos básicos ou chaves que o artigo traz, e depois, em seguida, trazer aqui o mapa conceitual. Então, eu trago aqui um pouquinho uma abordagem, o artigo me dá uma abordagem qualitativa, né, de um método, uma técnica de análise textual discursiva, diante do contexto da pesquisa. Pode passar, professor. Espera aí, deixa eu passar aqui. Pronto. Então, eu anexei aí as partes que eu achei mais prioritárias para se compreender o artigo da Rocco Moraes. E diz o seguinte: a análise textual discursiva consiste em uma metodologia hermenêutica, né, que busca realizar as interpretações textuais, no caso aí qualitativa, de material de pesquisa, quer seja através de uma entrevista, de um questionário ou baseada em uma observação de um texto argumentativo discursivo. São parênteses, Ricardo, por favor. Então, ele fala um texto argumentativo discursivo, tá? É mais o discurso. Um rápido parênteses que eu faço aqui é que hoje, na literatura, existem várias correntes de pensamento que tratam que seja hermenêutica, tá? Tem os seus grandes clássicos lá, da hermenêutica, mas hoje existe, do ponto de vista teórico, várias variantes do processo de hermenêutica, que hermenêutica tem a ver com interpretação, tá? Isso. Primeiramente. Agora, eu repito novamente que qualquer que seja desses métodos, hermenêutica, outros métodos da própria linguística para interpretar conteúdos, textos, análise de conteúdo, que a Bardan ainda é a grande teórica, e análise de discurso, que tem dezenas de autores com correntes diferentes de análise de discurso, tá? Inclusive, tem alguns autores que defendem a existência ou não de categorização em ambos esses métodos, análise de conteúdo, análise de discurso, tá? Muitos dizem que a análise de discurso não tem categorização, outros dizem que sim. Isso não nos interessa. O que nos interessa é escolhermos alguns autores que nós temos escolhido. No caso, nós estamos muito centrados no Rocco Moraes e na Galeazzi. Agora, a grande diferença é que, independentemente da escolha de métodos e da escolha de autores, é a necessidade progressiva de nós incorporarmos certos softwares para análise qualitativa, certo? Não necessariamente os que nós usamos, tem outros também que nós não usamos, gratuitos ou pagos. Particularmente, nós defendemos o REA, o Recurso Educacional Aberto, nós defendemos softwares gratuitos. Não é nem só software aberto, é gratuito mesmo, entende? Uhum. Que a gratuidade é o grande critério. Então, quando ele fala metodologia hermenêutica, é porque ele está preocupado com interpretação e se preocupa com a Bardan, tá? Vamos lá, vai adiante. Passei para o próximo slide aí, professor. Só um momentinho aqui, peraí. Foi. Então, aí, o Rocco Moraes, ele traz aí o processo da análise textual discursiva em um ciclo dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a unitarização, né? Onde ela consiste na fragmentação textual, né? A desmontagem do texto. Logo em seguida, vem o processo da categorização, o estabelecimento de relações.
Depois vem a captação do novo emergente, que seria uma ponte entre a unitarização e a categorização, onde as compreensões estariam mais maturadas. E depois vinha o processo auto-organizado, que seria um ciclo final, onde a ideia já teria sido mais consolidada, digamos assim. Teria surgido novas compreensões. Ótimo. Então, tem uma coisa interessante, algumas coisas interessantes, porque qualquer informação, que inclusive essa informação pode ser até um quadro, tá? Uma pintura na parede lá, que você vai lá interpretar esse quadro. Pode ser um vídeo, não necessariamente só um texto, mas no momento a gente está preocupado com texto, tá? Porque nós vamos analisar conteúdos textuais, tá? Que são os fóruns. Quando a gente tem contato com um texto de livro ou de fórum, seja lá o quê, à medida que a gente tenta ler, primeiramente você vai ler o texto, tá? Você gradativamente você vai imergindo nesses conteúdos, né? E ao mesmo tempo você vai tendo algum processo de tentar interpretar o texto. E a partir dessas interpretações e tudo, você vai tentar, em idas e vindas, identificar alguns elementos assim, mais representativos nos pequenos trechos que você está mapeando. Você está lendo ali, leitura linear, tá? Estou lendo um texto linearinho. É interessante, professor, que esses elementos interpretativos que o senhor cita aí, ele fica muito relacionado ao conhecimento prévio que o sujeito tem, né? Porque quando ele faz uma leitura de um determinado texto, se ele já tem uma noção prévia, um conhecimento prévio do assunto que está sendo lido, a compreensão, a análise, ela se torna assim mais fácil. Ótimo você ter chamado Ausubel, porque com certeza eu senti isso, pensei, provavelmente o Baldo também, não é? E isso é um processo muito complexo, tá? Porque à medida que você pensa que está unitarizando, você está fazendo uma análise, uma leitura, uma análise, uma interpretação dessas informações. Então, tem alguma coisa ausubeliana aí, não é? Como é que esse conhecimento novo ele está ou não significativamente se associando aos seus conhecimentos prévios e um todo se ressignificando ou você se apropriando de novas interpretações, tá? Então, é uma coisa muito complexa, por isso que eu trago um pouco da história da complexidade que você e o Baldo usaram. E, ao mesmo tempo, um efeito rizomático, né? Por que um efeito rizomático? Porque a ideia do rizoma é como você tivesse um grande terreno e tivesse plantado muitas bulbo de batatinha lá, de cebola, sei lá o quê, e as raízes estão crescendo e nascendo novos bulbos. Então, aquilo pode estar acontecendo paralelamente e se interrelacionando ali, dividindo espaços, entende? Então, por isso que é rizomático. São fenômenos que podem estar acontecendo praticamente, quase que simultaneamente, se intercomunicando na nossa mente, né? Nossos conhecimentos prévios se comunicando com novos conhecimentos. É muito complexo. O próprio Ausubel fala que é muito não linear e não complexo. E, rapidamente, também, embora pouco, o Roque Moraes fala alguma coisa de complexidade, tá? Isso. Então, essa unitarização, grosseiramente, seria uma análise, né? Uma quebra. Uma quebra, uma ressignificação. E aí, à medida que você vai adensando, vai trazendo isso que nós podemos chamar de elementos de unitarização, de unidades, em algum momento você pode se sentir tentado a fazer um processo inverso, de agrupar alguns grupos desses pequenos elementos em torno de categoria, né? Então, é um processo muito complexo, multidimensional, essa coisa de unitarizar e categorizar. Mas, em síntese, a unitarização é um processo de análise e a categorização é um processo de síntese. Aí você vai agrupando, e, de repente, você pode achar que não está legal. Você quebra suas unitarizações. É a busca de um sentido, né, professor? É a busca de um significado, né, como você vai categorizar. Isso, é uma busca, é um realinhamento, é uma ressignificação, é uma interrelação de significados, né? É uma sanfona, né, cara? Abre e fecha ali aquele negócio. E
nunca vai ter fim. Mesmo que você termine a tese, se você fosse mexer de novo, ia rearranjar alguma coisa, tá? Mas, à medida que você se aprofunda, você pode ter momentos de insegurança, tá? E o novo sempre está emergindo. Cara, o novo começa a emergir quando você abre o livro e lê as primeiras palavras, tá? Só que esse novo, ele ainda começa de uma forma muito discreta e muito simples, mas ele vai adquirindo uma complexidade, tá? Eu estou falando numa outra linguagem que não no artigo dele, mas estou seguindo os princípios teóricos dele, tá? Então, unitarização são essas quebras, categorização Agrupamentos. são agrupamentos que um pode refletir no outro, as unitarizações podem quebrar certas categorias, como certas categorias ao longo do tempo podem quebrar as unitarizações. Então, é um processo chamado de idas e vindas, idas e vindas. Mas, à medida que você se apropria, interpreta e compreende, você cognitivamente vai ficando mais habilitado como pessoa para começar a escrever essa interpretação textualmente, né? Então você começa a digitar ali, você está escrevendo seus fragmentos de metatextos, como rizomas, né? São rizomas. Até que na tese mesmo, você vai e vem, quando você olha, você interpreta o todo da tua tese, e esse novo está surgindo a todo momento, e o metatexto vai sendo maturado, né? Então, isso é um processo que se auto-organiza, né? Organiza a si próprio, que é como o próprio rizoma, não é? O rizoma também tem um princípio. Você pode pegar um corpo humano, de alguma forma, o corpo humano gera as células, né? As células têm vida própria, mas, como um todo, que você é um ser humano, o Baldo ou eu, é um processo auto-organizado que se auto-retroalimenta, não é? É como se a união das células que formam um tecido, assim, fazendo uma analogia, né? Isso. As células que formam um tecido seria uma categorização. As Isso, células áreas, união delas, agrupamento delas, a categorização, formação dos tecidos. A captação do novo emergente já seria o funcionamento desse novo tecido, tipo de tecido. E o processo auto-organizado seria já a sua estrutura mais totalizada, né? Mais complexa. Isso. Até você estar aí de um lado ou eu do outro, nós somos uma vida. Se você pegar uma célula da unha e uma célula da ponta do dente e uma célula do fígado, o que essa célula tem a ver com a outra? Tem algum processo de inter-relação que o todo tem uma auto-organização, porque senão a gente não estaria vivo, né, Carol? É super complexo, né? E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso lá é o Deleuze e Guattari quando fala em sistema auto-organizado, tá? Depois eu vou passar para vocês, depois vocês me cobrem, Wikipédia bem pequenininho com esse negócio da célula e essa auto-organização, tá? Para falar do rizoma. Isso aí é a teoria do rizoma, tá? Ok. Bem, a análise textual discursiva não chega ao campo do rizoma, mas nós estamos chegando. A Iracema também, não sei se ela chegou também, mas aquele nosso capítulo 3.1, que é co-investigativo, do metodologia de pesquisa, por trás do discurso daquele pequeno capítulo está isso aí que a gente falou, tá? Bem, por que isso é importante também? Isso é importante também porque, num certo momento, o Ricardo ele vai se dar com o texto completo do fórum, é um hipertexto lá, que são vários discursos não lineares, multidimensional e que fazem um todo, que é o fórum, né, cara? Como a história do corpo humano e as células, você faz agora uma segunda analogia. O fórum é como se fosse o corpo e as células também, não é mesmo? Isso. Então, outra coisa, já que é tão complexo, se nós pegássemos 10 pessoas, o Ricardo e mais 10, com os mesmos, tivessem estudado os mesmos artigos para categorizar, com certeza as categorias nunca seriam iguais, você concorda? Verdade, porque cada um tem uma forma de analisar, de fragmentar e de agrupar, né? Isso, reordenar, ressignificar, interrelacionar. Então é bom que você discuta isso com o Baldo aí nos ouvindo e eu aqui,
porque você vai estar entrando nessa seara e graças que já tem uma tese da Iracema toda prontinha para você pescar rapidamente lá, pescar no bom sentido, né? Pescar no bom sentido. Como é que é o processo metodológico, como é feito, né? Então ela ia lá, eu também fui, tá? Foi feita a quatro mãos. Eu lia, primeiramente eu fui ler todo o fórum, né? Qual é a história do fórum, né? Que fulano disse isso, fulano respondeu isso, outro fulano começou um outro núcleo discursivo, ele lançou um negócio, aquilo se fragmentou em vários ramos, como um grafo, né? Com várias ramificações. Então tem vários grafos com seus ramos, que é o primeiro que lança uma postagem e alguns respondem aquela postagem, outros não respondem, como na novela, né, cara? Uma novela é assim, né? Um cara vai falando, discute com um grupo, depois outro cara fala outra coisa, discute com outro grupo, mas quando a novela se passa como um todo, você pode dar uma síntese da novela. O que que essa novela traz, né? Uma novela de TV, não é isso? Ok. Então o que é que esse grande texto do Fórum X lá, o Fórum da Alcada, por exemplo, lá, dos mapas conceituais, diz, né? O que é que as pessoas falaram e o que é que isso tem a ver com os meus objetivos e o que é que isso tem a ver com o meu campo, o meu campo de conhecimento que está lá no capítulo 1, né? Tem um certo campo, não é isso? Ok. Então, pronto. Então, você vai partir para aí. Vamos passar para mais um slide dele. O Bob diz alguma coisa aí? Comenta alguma coisa aí. Boa noite, tudo bem? Estou brincando. Mas, Joia. como vocês estão já concluindo, né? A análise de textual discursivo tem esses três momentos, né? Unitarização, categorização e, por fim, um metatexto. Eu tentei fazer nos meus slides uma síntese de muitos temas que ele fala, o que existe a interpretação e ele chama, agora que eu me esqueci, um aprofundamento maior que pode emergir nas interpretações, e esse metatexto realmente ele nunca se completa, ele vai sempre se refazendo a cada análise ele chama de ponto de saturação quando essa auto-organização já passa a ser repetitiva. Eu vi vários termos novos que não tinham detalhado tanto como na outra vez no mestrado. E eu tentei aprofundar mais nos conceitos que estão muito detalhados nesse artigo. Joia. Então, a gente está vendo aí, digamos assim, uma outra forma de transposição interpretativa, não é, que o Baldo está trazendo aí, e comparando até com os trabalhos deles. Então, Baldo, vamos ver mais alguma coisa do que o Ricardo vai dizer aí. Aí a gente pode interagir mais com ele. As etapas da TD, vamos ver. Ricardo? Bom, eu trago nos próximos slides, né, cada uma das etapas da análise textual discursiva. E a primeira aí é esse processo, né, que o Rauco Moraes chama de desconstrução e unitarização, que ele consiste na fragmentação do texto e que possibilita as novas compreensões através de leituras, ressignificações, internalizações do que os autores nos autores trazem, né, baseado no referencial teórico, e que essa unitarização, essa fragmentação, nos possibilita múltiplas significações. E essa significação dele, Ricardo, na sua tese e na do Baldo, você bota um RE na frente entre parênteses, múltiplas, abre parênteses, RE, fecha parênteses, significações, entende? Que quando você escreve RE entre parênteses, significações, você está falando de significações e ressignificações, entende? Sei, tá entendendo. E aí, vai. Bom, aí eu coloco aí, né? O que é que essa fragmentação nos favorece, né? Ela nos favorece a impregnação das informações, essa busca desse caos, né? Entre a ordem e a desordem, essa desconstrução, a busca das compreensões dos novos objetivos que constituem o texto.
corpus do texto. Então, na verdade, esse processo de unitarização, ele é um processo caótico, né? Entre Isso. e a desordem. E o leitor, quando ele faz a leitura inicial, onde ele começa a decodificar, ter uma interpretação inicial, ao fragmentar o texto, ele consegue tecer múltiplas interpretações. É por isso que Moraes ele fala do caos, né, dessa relação caótica, né, entre o caos e a desordem. Ótimo. Eu nem me lembro, Ricardo, se necessariamente... Vocês estão me ouvindo? Alô? Tranquilo. Eu nem me lembro, Ricardo, agora, se lá nos textos deles, do Moraes e da Galeazzi, eles chamam o pensamento do Rock, não é? Da teoria da caordicidade, não é? Do princípio caórdico, não é? Isso no artigo que vocês publicaram comigo, o artigo lá, o capítulo de livro lá da editora Blucher, nós falamos no Rock e também falamos, talvez nas teses de vocês também, que caos e ordem são processos dinâmicos que dialogam entre si e atingem estados de equilíbrios e desequilíbrios, não é? Então, essa desordem, construção e desconstrução, não é? Isso é uma coisa assim, como uma espiral mesmo, né? É um ciclo, né? Essas compreensões. E aí você ainda está chegando no estágio inicial, que são as unidades constituintes, né? Mas eu adianto para você que isso o tempo todo vai acontecer, esse efeito caótico, mesmo quando a gente categoriza, mesmo quando a gente roda o chique, essa caordicidade sempre estará presente, e ela estará também fundamentada nos princípios da complexidade e da transdisciplinaridade, tá? Que o Rock não chega a entrar, né, a Galeazzi, nos princípios da transdisciplinaridade, mas nós entramos, não é? Porque num dos princípios da transdisciplinaridade, nós temos o efeito ontológico dos sucessivos planos de mudança de percepção e realidade. A nossa percepção e realidade sempre estão atravessando planos diferentes, tá? E aí... Complementando... Isso, vamos ouvir o Paulo. O texto da Tempestade de Luz, ele faz comentário do caos. Tem até uma frase, ele diz que produzir um conjunto desordenado e caótico de elementos unitários, que move o sistema para o limite do caos, espaço de criação original e auto-organização. Então, ele faz uma abordagem dessa possibilidade do caos, porque num texto como nossos fóruns de discussões, existem muitas possibilidades de unitarização. Esse momento realmente de segurança, de qual perceber essas unidades e como interagir, interligar essas unidades para criar as categorias. Então, existe um caos no pensamento. Até ele diz que esse é um movimento como esforço de operação em nível inconsciente, né? Isso ele diz até que beira o limite do caos, como você mesmo aí repetiu, das palavras deles. Exatamente, a palavra é do próprio artigo. Isso, mas nós estamos complementando que a gente pode ampliar essa discussão a partir da teoria do postulada pelo Roque Moraes, a gente pode ampliar essa discussão trazendo a teoria do Hooke, né, que é o princípio caórdico, né, de caos e ordem, né, porque ele discute mais isso e enriquece um pouco mais essa discussão, e a gente pula um pouco para a transdisciplinaridade, né, quando a gente traz as mudanças dos planos de percepção e realidade, e a gente dá força ao princípio do terceiro incluído, né, que é a lógica ternária, não é? Sim. A gente sai daquela coisa de falso verdadeiro e certo e errado. Então, isso dá mais significância e dá mais robustez àquele momento, quando a gente chega lá no chique, para fazer a análise qualitativa multidimensional, que eu não tinha nem falado nisso, porque nós vamos querer nos comunicar entre ATD, daqui ATD, análise textual discursiva, e AQM, análise qualitativa multidimensional, quando rodarmos o chique, tá?
Sim. O que robustece a teoria da análise textual discursiva, né? Ok. Podemos passar? Próximo slide, professor. O Baldo quer complementar aí ainda? Não, tudo bem, professor. Bem, então, em síntese, o Ricardo ressaltou esse processo desconstrutivo e de inseguranças que traz a unitarização. E agora ele vai, que foi um processo de análise, agora ele vai fazer um processo de síntese. Vamos lá, Ricardo. Agora a gente parte para o segundo ciclo da ATD, né, que é o processo de categorização, de dar sentido e semelhança ao que foi fragmentado no ciclo 1 da técnica da ATD. Né? E aí a gente traz que esse processo de categorização ele pode ser fundamentado por diferentes metodologias, né? Pelo método indutivo, o método dedutivo, o misto e o intuitivo, né? Que é o que constitui a questão dos insights lá, que seria o ciclo final do processo de ATD. E essas relações, essas combinações entre esses elementos básicos nos proporciona uma estrutura textual mais complexa, uma estrutura textual de mais significado, uma estrutura textual onde os elementos se relacionam e se ressignificam. Estou ouvindo, pode falar. Então, o ciclo 2, esse processo de categorização, ele consiste nisso, de de buscar unificar e buscar sentido. Pode falar. Buscar sentido nas partes que delimitam a estrutura do texto. Isso. Eu vou avançar um pouco mais, se for o caso eu volto para esse slide. Vamos avançar mais um pouco. Terceiro slide. Aí eu falo um pouquinho dos objetivos, né? Dos objetivos da categorização. Promover a emergência e a nova compreensão, uma compreensão mais renovada de um todo, né? E pode resultar num metatexto, né? Que é um produto de uma nova combinação de elementos ao longo da evolução das etapas. Bem, o metatexto é um processo, digamos assim, também cognitivo, onde o indivíduo, a partir do seu pensamento, que é você que está analisando, interpretando seu pensamento, né? A partir do pensamento você produz a escrita, não é? O metatexto, nós temos que ver que o indivíduo atingiu um estágio de pensamento e linguagem que ele está habilitado, ele começa a ficar habilitado para escrever, não é? Ele começa a dar significado, né, professor, através... É como se fosse uma ponte, né? Onde ele pegou... Isso. Onde ele pegou aqui as partes que ele fragmentou, as ideias iniciais, digamos assim. Isso. Procurou dar sentido. Isso. Ao dar sentido, ele unificou, agrupou. Interpretou, não é? E quando houve uma ressignificação, né, aí houve a emergência, a produção que Rock chama de metatexto, né, que seria uma compreensão mais renovada, uma compreensão... Isso, palavra-chave, compreensão, vai. Uma compreensão mais renovada, seria como se fosse um produto, uma combinação de elementos textuais Isso. que apresentam significados mais amplos, mais maturados. Então seria uma maturação. Isso, e nesse momento já tem emergências do novo e já tem alusão à metáfora da tempestade de luz, não é? Já tem alusões à tempestade de luz. Ele está criando, porque ele está produzindo escritas, não é? E essas escritas, ele pode, inclusive, ter momentos de insegurança na hora do escrita dessa e voltar tudo atrás, lá, desde a unitarização. É um negócio realmente rizomático e complexo. Rizomático e complexo, tá? Aí, tentando relacionar um pouquinho com Ausubel, né? É um ciclo de diferenciação progressiva e reconciliação integradora constantemente, né? Muito bem. Diferenciação progressiva, porque ele sai do geral para o específico e é uma lógica dedutiva.
E reconciliação integradora, porque ele sai das suas partes para o todo, não é? E nessas partes para o todo, ele tem uma lógica indutiva, certo? Muito bem, parabéns. Vamos mais? Prossegue, vai, próximo slide. Opa! E aí é o terceiro, né? Terceira parte do ciclo, né? Que é a construção do metatexto. É um processo que surge a partir da construção dessas pontes de unitarização e categorização, possibilitando uma consistência maior do texto, que é validada através de um corpus textual. Isso. E as informações elas ficam mais consubstanciadas, mais, posso dizer, mais claras, mais objetivas, mais consolidadas. Isso. Ok? Ok, Aí, vamos adiante. Slide. Deixa eu só tirar essa porcaria aqui que enche o saco, cara. Só um instante. Vamos lá, vamos para o próximo. E o último processo que fecha o ciclo, né, é o processo auto-organizado, né? É justamente onde o Rocco Moraes faz a metáfora da tempestade de luz, onde ele fala sobre o surgimento dos insights, né? Isso. Das novas ideias. E esses insights eles já surgem porque já houve toda uma estrutura de análise, desde a fragmentação, da categorização, do surgimento do novo emergente, a produção dos metatextos, e agora a produção de novas compreensões e validações, né? Isso. Então, basicamente, quando o Rocco Moraes, ele faz aí essa metáfora, né? Tempestade de luz, pelo que eu entendi ao ler o artigo, é onde ele fala dos insights. A ação que o leitor ele tem depois de várias idas e vindas, várias interpretações, várias tentativas de ressignificar elementos chaves do texto, ele consegue explicar e consegue compreender o que está escrito. Perfeito. Então, uma coisa que a gente vê aí, essa história, falando novamente da emergência do novo, tá? O processo de emergência do novo, e esses flashes fazendo um paralelismo metafórico, também não é perceptível pelo nosso consciente, mas a lógica intuitiva, estou falando da intuitiva, tá? Ela é uma coisa que ela navega, embora o Rocco Moraes não discuta isso de uma maneira mais clara, em todos os momentos, só que talvez ela navegue de uma forma, assim, muito pela periferia do nosso pensamento, tá? Não no núcleo no nosso núcleo pensante, que a gente está pensando primeiro em unitarizar, que é uma análise, depois categorizar, que é uma síntese, né? A construção de metatexto, e a emergência desse novo. Então, tudo é muito rizomático, tudo é muito complexo, tá legal? Isso, né, professor? Dentro do próprio processo de auto-organizado, que seria o ciclo final da ATD, a gente percebe que o ciclo final, ao mesmo tempo, volta lá para o ciclo inicial, que pode acontecer lá no processo final dos insights, uma fragmentação. Isso, muito bem, muito bem. E isso conversa com o princípio do terceiro incluído, não é? Um terceiro incluído, digamos assim, mais complexo, né? Com mais ramos. Porque qual é o princípio do terceiro incluído? Você tem dois elementos e traz um terceiro elemento de julgamento e sucessivamente um quarto, um quinto e um sexto, entende? Você vai trazendo elementos. Então você vai criando uma espécie de nuvem, não é? É uma quebra mesmo da lógica binária, né? Não existe o certo e o errado, existem possibilidades. Isso, é multidimensional, é não linear, não é? Porque passa a ser totalmente não linear. Há um grau de não linearidade lógico, de pensamento lógico, e da própria construção do metatexto, e a gente vê que o metatexto, como um rizoma também, como as células e o corpo, ele parece independente, mas no fundo ele pode estar querendo dialogar até com as categorias
e com os elementos iniciais, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, ele pode estar conversando com os elementos unitários, com as categorias e com o metatexto, né? Essa lógica intuitiva, esse processo extremamente rizomático e multidimensional, né? Então, se eu estou analisando agora os dados de campo da minha tese, quando eu rodar o SCHC, que aí vai ter uma outra história, tá? No SCHC, essa construção de metatexto é um processo muito em forma de espiral, né? Um ciclo, são múltiplos ciclos, né? Então, é isso que você tem que entender, Ricardo, e entender que, como é análise qualitativa multidimensional, as diferentes possibilidades de categorizar são indescritíveis, tá? Aquelas classes que se formam na análise qualitativa multidimensional, ela é um processo auto-organizado. Quando chega lá naquela parte das classes, da divisão lá, para poder fazer análise qualitativa, certo? Os estemáticos? Lá na árvore de similaridade, né? Isso. Isso, tá. Das classes, tá. As classes ele é um... Se fale. Seria um processo auto-organizado, né? Isso. Aí tem um livro de 2009, 2008, que é a Maria Cândida que se junta com o Valente, e a Maria Cândida traz para dentro do SCHC os elementos da transdisciplinaridade, tá? Aquele livro é muito interessante. Pena que os dois fizeram um único livro e um único trabalho. A partir dali eles não dialogaram mais, tá? Ok. Aí, alguns anos depois, o nosso grupo retoma isso, tá? Assim, o grande elemento inspirador, epistemológico e teórico é aquele livro, tá? Para a tese da Iracema, que a gente aí incorpora a TD para ter diferentes classes de categorias, tá? A Maria Cândida também não tem categoria dedutiva e indutiva, nem os trabalhos anteriores do Valente, tá? Nem da Beth Almeida. Ok? Bem, então, vamos seguir a partir daqui. Vamos ver o que o Ricardo vai dizer. Aí eu trago aqui uma conclusão, né? A conclusão do artigo, né? A gente cita que durante o ciclo de operações, né? Unitarização, categorização, captação do novo emergente e o processo auto-organizado, houve um favorecimento ao leitor através do estabelecimento de relações entre a desordem e o caos, né? O caos e a desordem, processo já no início aí da unitarização para a categorização, buscando emergir novos conhecimentos, já entra captando o novo emergente, né, possibilitando a formação de novas estruturas de compreensão dos fenômenos investigados, já entra para o terceiro ciclo, pautados nos pressupostos teóricos, metodológicos, epistemológicos que o pesquisador assume durante a análise do corpus na produção do metatexto, que seria o quarto ciclo, processo auto-organizado, que seria Fale, desculpe. O fechamento da técnica de análise textual discursiva da TD. Bem, aí nós damos um grande salto já a partir da tese da Iracema, aliás, a partir da tese do Baldo de 2012, porque nós vamos trabalhar de uma forma mais complexa, porque nós vamos já usar os princípios do SCHC, tá? Que vai ser análise qualitativa multidimensional para a produção de nossos metatextos, tá? Pelo que eu percebo, professor, fazendo aqui uma análise dos trabalhos dos colegas, né, anteriores aí da pesquisa do próprio Baldo, pegando aí um pouquinho do trabalho do Valente, um pouquinho do trabalho da Beth Almeida, quando eles utilizaram aí essa metodologia, essa técnica, né, de análise textual discursiva. Não, o Valente não usou não, nem a Beth, ele não usa análise textual discursiva não. Usaram não? Não. Então, na minha interpretação, assim, eu vejo como um ponto potencializador, falando pedagogicamente, quando se usa o software SCHC, porque, assim, é muito complexo. Eu não sei até que ponto a análise qualitativa dos dados multidimensionais pode ser feita de uma forma significativa se não ocorre
processo de análise textual discursiva da ATD e uma maturação das informações, um agrupamento das informações que não seja pelo software chique. Mas além disso, você também traz outros princípios da transdisciplinaridade, não é? Os 3 princípios, a lógica ternária, a própria complexidade e as mudanças dos planos de percepção em realidade as relações entre o caos e a ordem, conforme o Huck fala. A gente traz todos esses elementos para pegar, vamos dizer assim, para pôr o chique em ação, entende? Uhum. Digamos assim, tá legal? Okay. E isso você está com tudo pronto na tese da Iracema, metodologicamente, e alguma coisa nesse nosso capítulo de livro, né, da Blucher, e no último artigo que a gente publicou no... como é que diz? No webcurrículo, tá? Então, aí você tem todos os materiais, inclusive, só fazendo um pequeno parênteses, por exemplo, quando a gente vai ler os... como é que a gente fala? Quando a gente vai ler as narrativas postadas no fórum, a primeira tentação que a gente tem é sair marcando alguns pontos importantes, entende? Uhum. E aí, por exemplo, que tipo de categoria eu vou querer agora? Eu vou querer as categorias do primeiro texto temático, por exemplo. Por exemplo, no caso da Iracema foi... estou falando da Iracema. Foi aprendizagem, não é? Aí depois a gente quis um segundo conjunto de categorias de eixo temático na Iracema, que foi avaliação, tá? A gente foi lá, marcou, bababá, leu, releu, e depois a gente quis aquelas categorias pedagógicas e tecnológicas, tá? A gente foi lá. Mas enquanto a gente fez isso, que a gente gerou uma tabela para cada eixo temático, por muitas vezes uma categoria pulou de um eixo temático para outro, tá? E deu uns pulinhos, ou até detonou a categoria. Não, essa categoria aqui aglutina com essa outra, muda de nome, detona, tá entendendo? É exatamente essa coisa do ciclo da TD, não é? As unidades dialogam com as categorias com a unidade, o emergente novo está surgindo, então são momentos de caos e ordem, Mudar nome de categoria, mudar categoria de classe de eixo temático, fundir categoria, trazer uma nova categoria. Ou então, durante o processo interpretativo da Iracema, porque o chique, quando ele roda, ele organiza as categorias ao modo dele, né? Por exemplo, pode ser que no nível mais significativo das categorias lá, tem uma categoria de aprendizagem junto com uma categoria de avaliação. Estou falando no chute grosseiro, não é? Que é o maior índice de similaridade, por exemplo. Então, você tem uma categoria de avaliação e uma categoria de aprendizagem. Então, você vai interpretar um metatexto, aí vai, à luz do referencial teórico. De repente, você tem um choque e descobre que no diálogo dos alunos tem algo dito ali que é uma categoria que está lá no 10º tanto nível de similaridade. Você não iria nem analisar pelo método Valente nem da Best. Aquilo estava no lixo. Inclusive, em algumas teses do Valente e da Beth, ele vê aqueles índices estatísticos de índice de similaridade, até 0,99 eles analisam. O resto eles cortam a árvore com a tesoura, joga tudo fora, tá? Então, nós estamos interpretando e descobre que uma categoria que a Beth e o Valente colocaria fora, ela é tão importante que a gente vai analisar ela, entende? Ela salta no método como que o chique foi inicialmente feito lá pelo Sador e pelo pessoal, tá? E isso pode dar choque com muita gente que usa chique. Muita gente que usa chique fora do Brasil ou no Brasil pode dizer assim, esses caras estão doidos, tá? Nós estamos falando só de análise qualitativa, todo o tempo aqui, tá? Análise qualitativa. Então, exatamente, aí surge uma força a partir da própria teoria clássica da ATD, né? que são as categorias intuitivas,
que realmente é uma das coisas de mais fortes que tem na captação, na emergência do novo, né, do inesperado, entendeu? No mestrado do Baldo, nós não fizemos isso. Nós somos mecanicamente quais eram os índices de similaridades maiores. Era esse. Então, portanto, as classes são essa e essa, o resto está descartado, tá? Então, foi inclusive, quem foi que primeiro fez isso? Foi a Beth Prado, que foi a segunda tese de doutorado do grupo do Valente. Eu não sei por que razão, mas não foi a partir da ATD que ela valoriza a lógica intuitiva, tá? Que é uma coisa de produção de metatextos, tá? Entendeu? Beleza. Até aí chegou, né? Chegou até aí? Tranquilo. Então vamos ver o próximo slide do Ricardo. Acho que é o último, né? Agora? Opa. É o último. Ah, foi? Não, volta um pouquinho. Pronto. Aí, passa esse aí, professor. Esse já foi, né? Já foi. Aí a visão geral sobre o artigo, né? Aí eu faço aí um relatozinho aí, ó. Roque Moraes nos traz de forma brilhante em seu artigo, aí Uma Tempestade de Luz, uma metodologia operacional de como analisar de forma complexa, integral e transdisciplinar um texto, os diversos olhares e pontos de vista em uma pesquisa qualitativa, utilizando metáforas e ciclos operacionais, que a gente comentou aí nos slides anteriores. Bacana. O objetivo era mostrar que a análise textual discursiva baseia-se em uma metodologia de análise de dados qualitativos e tem por finalidade produzir novas compreensões sobre discursos e fenômenos representando um movimento de caráter hermenêutico interpretativo, inserindo-se entre os extremos da análise de conteúdo e análise de discurso. Tal fato pôde ser constatado, né, pelos cursistas durante as diversas narrativas postadas nos fóruns de discussão, durante o desenvolvimento da disciplina TTSE. Bacana. Aí eu te faço 2 comentários e depois eu vou pedir um complemento do Baldo. Eu vou fazer os comentários e o Baldo vai complementar. Ainda no artigo Tempestade de Luz, falando de forma clássica da ATD, tá? como na sua forma original aí, epistemologicamente, ele chama muita atenção que o que eles querem fazer muito é a análise da empiria, tá? É a análise de discurso, tá? Isso eles deixam muito claro no paper, embora o método tenha bases na análise de conteúdo e na análise de discurso, tá? Embora o método tenha, mas eles o desenvolvem principalmente porque eles chamam de empiria, né? Essa emergência do novo vai se dar a partir de dados investigados. E a palavra investigada é investigação de campo mesmo, tá? Que ele chama de empiria, ele usa o termo empiria. Agora, o Baldo vai me complementar, eu estou um pouco esquecido, mas parece que no paper ele só fala em complexidade uma vez, no Tempestade de Luz, e eu acho que ele não chega nem a falar em transdisciplinaridade, não sei, tá? Não, fala não. Fala só na possibilidade do carro, né, que existe, né? Isso, olha aí, isso. Né, desse movimento, né, de sistemático, até chegar no limite, né? Isso. Então, mas, se na palavra transdisciplinaridade não fala. Isso. Aí nós estamos chamando a atenção, Ricardo, nós estamos chamando a atenção porque a sua defesa de metatexto, ela vai defender muito o uso do PET para trabalhar conteúdos de uma maneira transdisciplinar, tá? Uhum. A análise dos teus fóruns tem um viés muito transdisciplinar, tá? Uhum. E do próprio jeitinho que está o paper do clássico aí, da Tempestade de Luz, ele é profundamente transdisciplinar, tá, cara? Uhum. Porque dentro dele nós podemos emergir possibilidades de mudanças de planos de percepção e realidades, tá? Quando você vai passar de unitarização para categorização, para construção de metatexto, para até emergindo o novo, tá? E isso é um profundo processo de mudança de planos de percepção e realidade, que é o primeiro princípio da transdisciplinaridade, não é? Beleza. Atende o princípio da complexidade,
porque realmente tem muitos elementos de complexidade aí, a começar que ele defende o equilíbrio e a presença do caos, né? Isso. E o outro princípio que é ponto-chave para nós, é ponto-chave, o terceiro princípio da transdisciplinaridade, que é o princípio do terceiro incluído, que é a lógica ternária, não é, cara? Porque é profundamente ternário, cara. A própria desmontagem de texto, os próprios momentos de insegurança que o sujeito pode atingir ao tentar interpretar, os próprios idas e vindas que podem surgir entre você unitarizar e categorizar, não é? Desmontar categoria, agrupar elementos unitários que você definiu, redefinir elementos unitários, reinterpretar categorias, idas e vindas, e aí o seu pensamento, cognitivamente, ele está se transpondo para um plano que lhe capacita construir os metatextos, que também são elementos extremamente dinâmicos e instáveis, tá? Entendendo. Pronto. Com isso, eu acho que a gente fechou mais ou menos esse negócio. Acabou aqui, não foi isso? Acabou, professor. Eu vou aqui, sair aqui e vou agora entrar no... O Baldo quer fazer alguns comentários ainda aí do Ricardo? O Ricardo, ele busca uma síntese bem precisa das etapas, né? E eu fui já um pouco diferente. Eu busquei no artigo as definições que estão, de certa forma, diferenciadas uma das outras, que precisamos analisar com calma, né? E algumas definições, o que é validação das categorias, as propriedades das categorias. Ótimo que você tem puxou. muitos detalhes que ainda precisa ser comentado. Ficou meio extenso, ficou uns 22 slides no meu, mas eu acho que cada uma das partes que eu tirei foi quase uma unitarização do artigo, mas em termos de frase, elas são importantes para ser comentadas. Isso, mas o que você falou acontecia muito durante as nossas disciplinas, quando nós pedimos a vários alunos para fazer um mapa conceitual de um mesmo artigo que eles estudavam, não é? Assim, as ponderações que cada um fazia sobre certos temas nunca era igual, né? Uns valorizavam mais alguns. Daí a riqueza discursiva, né? Porque o Ricardo vai ressaltar algumas coisas, você vai ressaltar outras e um complementa o outro. Então, para não ficar muito longo, vamos ver aqui, vamos ver rapidamente o mapa conceitual do Ricardo, tá? Vamos ver lá, Ricardo. Professor, aumenta só mais um pouquinho para eu poder melhorar a visualização. Tá, deixa eu tentar aumentar aqui, peraí. Aqui, eu vou aumentar e vou passando por partes, tá? Tá bom. Pode diminuir um pouquinho. Podemos diminuir um pouco? Pode diminuir. Peraí. Tá. Quando estiver bom, você diz. Vai, diminuir. Pode colocar aí no 5. O Ricardo, você pode abrir no seu computador o mapa. Vou fazer isso aqui, é melhor. Pronto. É melhor. Abre no seu computador o mapa e discute no Muito bem. Bora lá. Artigo Tempestade de Luz, né? Aí eu coloquei, fiz... Aí vocês vão acompanhando aí. Vocês estão com o mapa aberto, né? Certo. Vocês estão com o mapa aberto? Tô aqui. Então vamos lá. Artigo Rocco Moraes aborda análise textual discursiva, né? Que é a metodologia, uma técnica de análise qualitativa, podendo ser análise de discurso ou análise de conteúdo. Isso. Ok. Análise de discurso, busca-se uma produção textual com estabilidades e incertezas durante a pesquisa. Isso. Já de conteúdo, busca-se a produção de significados pelo próprio autor. Isso. Eu trago aqui a Tempestade de Luz. O Rocco Moraes aborda os ciclos da análise textual, que são os 4 aqui: a unitarização, o estabelecimento das relações, que é o processo de categorização, o captando o novo emergente e o processo auto-organizado. O primeiro processo aqui, o primeiro ciclo da unitarização, ele consiste na fragmentação textual, que favorece as relações tanto de leitura como de significação dos elementos do corpus do texto. Consiste na busca de sentido e significados, né? E análise de materiais em seus detalhes.
buscando envolver a impregnação, possibilitando novas compreensões, através do surgimento de elementos unitários e significantes. O segundo ciclo da análise textual, que é o estabelecimento das relações, que é o processo de categorização, ele consiste na construção de relações entre as unidades básicas através de agrupamentos de categorias semelhantes, com maior rigor e precisão, podendo ser analisados pelos métodos dedutivo, indutivo, dedutivo, indutivo e o método intuitivo. O método dedutivo, ele consiste na categorização de referência do próprio autor, a categorização que ocorre a priori, partindo do geral para o específico. Isso. Já o indutivo é a categorização realizada do próprio material produzido durante a pesquisa e do que emerge, né? Podendo ser uma parte partindo do específico para o geral. Isso. O método dedutivo, indutivo, conhecido também como misto, né? É uma categorização mista, ocorre tanto a priori como categorias emergentes. Isso. E o intuitivo são os flashes de luz, são os insights, né? Que são as categorias geradas pela intuição do pesquisador. Tranquilo. O método auto-organizado, o método captando o novo emergente, terceiro ciclo da ATD, baseia-se na construção de pontes entre os dois primeiros, a fragmentação, que é a unitarização, e a busca de semelhança, a ressignificação e os agrupamentos, que é o método da categorização, possibilitando a compreensão de novas compreensões e consistência de um todo. Isso. Seria uma ponte entre os dois ciclos anteriores. E o último, processo auto-organizado, né, que o Moraes chama de processo emergente e intuitivo. Busca-se com isso novas compreensões por meio de insights repentinos, né, que favorece a construção de metatextos e a reorganização existente entre o caos e a desordem, durante o processo de unitarização e categorização. Isso. Pronto, ok. Aqui eu diria entre o caos e a ordem, melhor dizendo, tá? Caos e a ordem, né? Melhor dizendo. Bem, então, depois que nós três discutimos bastante, mutuamente, para nós três, houve ressignificações e novas reinterpretações conceituais. Você concorda com isso, Ricardo? Certeza. E você, Ubaldo, o que diz? É sempre melhorando a interpretação, né, professor? Isso. Mesmo. Isso. E nós estamos num princípio ontológico, o primeiro princípio da transdisciplinaridade, não é? Que é exatamente as mudanças dos planos de percepção e realidade. Bem, para não ficar muito longo, eu agora vou puxar o do Ubaldo. Ubaldo, vamos ser um pouco mais rápido, tá? Pois é, o meu está um pouco extenso. Vamos repetir muitos detalhes, né, professor? Não repita muitas coisas que o menino já tenha falado, o nosso colega, o Ricardo, você já vai passando. Mas praticamente é uma repetição, professor. Vamos lá. Vai ser. Eu vou pulando aqui. Vamos lá. Vai lá. Pois é, então, eu busquei em vários detalhes do texto, né, o que é essa análise textual discursiva, né, essa compreensão da auto-organização, né, da construção da compreensão, né, ele diz que tem três componentes, né, que é a unitarização, categorização e o metatexto, né. Isso. Tem essa proposta da análise de conteúdo, análise de discurso, né. Isso. E vai se concretizar dentro do corpus, né, e no caso seriam só as discussões. Então tem essas categorias a priori, emergentes, passamos. Então, o propósito é utilizar as categorias como modo de focalizar o todo por meio das partes, né? O todo por meio das partes. Isso aqui eu achei interessante essa afirmação que ele botou. Então, tem como elementos essenciais a produção de hipóteses de trabalho e de argumentos para defendê-las. Então, vou ler tudo, professor? Não, pode ir passando, vai. Pois é.
concretiza a partir das categorias, né, construídas ao longo da análise, né, o propósito da produção de metatexto é a partir dos corpos. Então, esse processo de auto-organização que ocorre. Isso, podemos pular esse slide aqui. Pegou o sentido aí, Ricardo? Pegou o sentido do slide? Tem muito repetição, professor. Pegou aí, Ricardo, o sentido? Ok, professor, tranquilo. Só fazendo uma leiturinha, o corpus, aí né? vamos ter o que é o corpus, né? O que é... Se no caso, o corpus é a análise textual da matéria-prima sendo constituída essencialmente de produções textuais, né? E esse exercício hermenêutico de interpretação por parte do pesquisador, né? Já foi falado, né? Essa palavra saturação, né, que não foi comentado, né, é atingida quando a introdução de novas informações nos produtos da análise já não produz modificações nos resultados anteriores atingidos. Eu achei interessante que não foi definido assim antes pelo Ricardo, né, que seria interessante discutir isso aí, essa saturação. Né? Que é essa porque a gente poderia dizer assim, Ubaldo, que é um processo dinâmico sempre em estágio de construção, não é? Já não produz, assim, digamos, coisas mais modificações mais significativas, mas poderia ser produzido. Vamos adiante, que são muitos, né? Então, essa interpretação é polissêmica, né? Cada um pode interpretar a sua maneira, né? Tem o aspecto denotativo e o conotativo, né? O conotativo que é essa leitura, as interpretações a partir dos conhecimentos teóricos e discussões que se inserem, né? E o denotativo já é o superficial. Eu acho mais importante, no caso, é o conotativo, né? A interpretação mais aprofundada, né? O pesquisador atribui a ele significado sobre o seu conhecimento e teoria. Quer dizer, a pesquisa, se cada pesquisador tem a sua visão de conhecimento, tem o seu vazamento teórico, né? Então, isso vai criar essa perspectiva polissêmica, né? Cada um interpreta a sua maneira, nenhuma tese é igual a outra, nenhum trabalho é igual ao outro. Isso, e aí quando o Baldo diz essas coisas, me vem muito a visão da transdisciplinaridade, né? Essa complexidade, que a transdisciplinaridade chama atenção para o cuidado de não ficar muito unidisciplinar, não é? Ou seja, determinada área de conhecimento ou grupo de pesquisadores, pelo seu conhecimento, se achem os dominantes absolutos da verdade, não é? Uhum. Vamos outro. Opa, peraí. Opa. Então, essa pode pular, né? Pode pular isso aí. Pode, Baldo? Né? Pode pular? Esse critério pragmático. Tem uma frasinha aqui que... Fale. Critérios pragmáticos ou semânticos, né? Ele usou esse termo e não está muito claro, né? Que precisa ser analisado com... As unidades de análise são sempre definidas em função do sentido pertinente aos propósitos da pesquisa. Podem ser definidas em função de critérios pragmáticos, coisas assim mais objetivas, ou semânticos, não é? Do seu próprio significado linguístico, né? Que ele tem o seu significado mesmo, né? É complexo. Sim. É uma discussão complexa. Vamos adiante. Certo. Opa, pulei 2. Não, pode pular isso aí, está repetindo aí a unitarização. Vamos lá. Essa impregnar, né, no texto, né? Isso aí até chegar ao limite do caos, né, essa desordem, né, da interpretação, essa busca de significados, né? Esse envolvimento, o pesquisador tem que ter esse envolvimento durante essa pesquisa. É uma repetição também. Tranquilo. Pulando, vou pular. Processo de categorização, né? Ele diz que é o retorno dos ciclos aos mesmos elementos, né? Para você integrar os elementos unitários, né? Pode ser um processo dedutivo, indutivo, né? Partindo de categorias definidas a priori, né? Então, para buscar o quê? Essa organização para criar o metatexto. Isso. O importante é saber que você, historicamente, começa por o que nós chamamos de definição dos elementos, né? As unidades, para depois você chegar ao estágio de categorias. Mas isso é um processo de idas e vindas que é complexo, tá?
É complexo. Vamos adiante. Aí, Agora sim. as propriedades, né? Interessante, a validação, professor, não é. Alguém abriu o somzinho. Assim, Um momentinho. a validação é mais. Não é pedir alguém externamente ao trabalho para verificar as categorias. Para ele, a validação é na própria teoria e no próprio material de pesquisa. Validar aquelas categorias tomando com base a teoria e as postagens, no nosso caso. No nosso caso. Ele não faz nenhum momento assim de uma pessoa externa à pesquisa validar as categorias. Isso. Então, é uma ideia diferente que nós estamos fazendo, né? Normalmente a gente pede uma pessoa externa. Paulo, deixa eu só interromper um pouquinho, desculpa. Fala. Professor, eu vou precisar de 5 minutos, eu vou só buscar minha esposa que está chegando da faculdade. 5 minutinhos, eu volto já, tá bom? Tudo bem, eu fico conversando outros assuntos com... Eu vou fazer o seguinte, nós vamos cortar... Pode parar a gravação, se eu quiser. Vamos parar a gravação agora, depois a gente continua a partir daqui. Eu vou parar a gravação, depois a gente retoma quando você voltar, tá ok? É rapidinho, viu, professor? É só o tempo que ela vai pegar na avenida ali, que ela tá chegando da faculdade. Perfeito. Tá bom, Baldo, desculpando aí, volto já. Tranquilo. Então vamos lá, Baldo, me ajuda aqui a gente cancelar a gravação. Então, aqui. Parar a gravação, ó, parar.